Olá, começa agora o Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre os vereadores de Rio Preto. E hoje quem está ao meu lado é o vereador Renato Pupo, do Avante. Vereador, muito obrigada pela presença em nosso programa. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Um programa que dá oportunidade à população, ao munícipe, de conhecer um pouco das coisas que acontecem aqui dentro, um pouco do nosso trabalho. Então, cada vez que você me chama, apesar da correria, me desdobro para estar aqui, para poder trazer um pouco daquilo que a gente vem fazendo ao longo do mandato. Temos muitos assuntos para tratar, né? São vários mandatos já, mas eu queria começar com o senhor com uma pequena avaliação desse início de mandato com mais vereadores, né? Uma renovação na Câmara também, né? Algumas pessoas novas. Então, eu queria que o senhor desse uma avaliada na Câmara Municipal nesse início de mandato. Bom, vamos lá. Nós temos caras novas com hábitos antigos, porque a gente fala uma renovação, mas desde que eu entrei aqui, eu estou no meu quarto mandato, eu sempre pautei os meus mandatos pela independência, isso é coisa rara. A gente vê, isso não é só em Rio Preto, é uma cultura da política brasileira. O legislativo, ele é maciçamente apoiador do executivo. E aqui na Câmara não é diferente. Dos 23 eleitos, a grande maioria estava com outros candidatos, mas rapidamente passaram para a base do prefeito. Isso não é uma crítica, cada um tem autonomia para fazer as suas escolhas, mas eu estou narrando isso para dizer, não mudou muita coisa, só mudaram os nomes, mas o jeito de fazer política é o mesmo, é a Câmara trabalhando com o Executivo. Isso é bom para a cidade? É, claro, porque não digo que a Câmara tenha que causar dificuldade, mas a Câmara nunca pode esquecer que ela é fiscal do Executivo. Por isso é muito importante que o Legislativo seja independente. Foi assim que eu sempre pautei os meus mandatos e neste quarto mandato não está sendo diferente. Bom, o senhor defende a cidade, mas defende algumas causas, que o senhor tem vários projetos e algumas leis aprovadas em relação a essas causas, né? O senhor é delegado de polícia também, e uma dessas causas que o senhor sempre trabalha e defende é a questão feminina, da violência contra a mulher, da saúde mental feminina, materna, né? Então, nós temos algumas leis do ano passado, que é a que instituiu o mês Maio Furtacor, que é dedicado às ações de conscientização de incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna, e aqui institui o selo Lilás, né, que é conferido a empresas que adotem práticas de valorização contra a mulher. Essas são mais do finzinho do ano passado. Exato. A do Maio Frutacor é uma ideia que me foi trazida por um grupo de mulheres, mais precisamente aquelas ligadas ao projeto Ninho do Bebê, que é um projeto que cuida da saúde física e mental da gestante e também da mãe e do bebê na primeira infância, desde o nascimento até os 3 anos de idade. A importância do diagnóstico precoce de algumas doenças, dentre elas o autismo. Recentemente nós vimos uma matéria aí que o autismo em Rio Preto cresceu nos últimos tempos 11 vezes. A gente não sabe se está aumentando o número de pessoas autistas ou se está aumentando o número de diagnósticos. Talvez até já existissem essas pessoas autistas, mas não eram diagnosticadas no passado. Então, esse projeto Ninho do Bebê, ele foca muito isso, a questão do auxílio mental e do diagnóstico precoce para a gente evitar o agravamento das doenças. E o Selo Lilás é uma maneira de você prestigiar aquelas empresas, verdadeiras empresas cidadãs, uma empresa que não faz discriminação com a mulher, uma empresa que proteja a mulher, que além de não assediar, ainda proteja a mulher que esteja sendo vítima do assédio. Em Rio Preto, ano passado, nós homenageamos a Conebel, porque ela tem essa política interna, faz palestras periódicas nesse sentido, tem uma ouvidoria para para que esses problemas possam chegar até a direção e aí alguma coisa possa ser pensada em termos de solução. Isso não é algo que o senhor trata de agora, né? Por exemplo, o senhor tem uma lei de 2019 que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem medidas de auxílio a mulheres que se sentirem em risco. Sim, sim. Essa lei foi pensada com base na minha experiência profissional como delegado de polícia. A gente vê muitas mulheres que não são valorizadas durante o relacionamento. E após o término desse relacionamento, o ex-companheiro, o ex-marido, o ex-namorado não aceita o fim da relação. E aí fica perseguindo a mulher. Tanto é que o Código Penal já incluiu, né,
o artigo 147A, que trata do crime de perseguição. Mas eles ficam perseguindo a mulher. E a mulher está se divertindo, a pessoa está passando ali na frente. Chega num determinado momento, o bar vai fechar, a casa noturna vai fechar, e essa mulher, às vezes, é obrigada a sair da casa noturna. Então, pela nossa lei, essas casas elas têm que ser treinadas para acolher a mulher até que chegue um transporte seguro, até que chegue um taxista, um motorista por aplicativo, a polícia, se for solicitada. Não pode colocar a mulher à mercê de seu agressor. E eu muito me orgulho porque essa nossa lei, ela depois virou lei no estado de São Paulo. Hoje nós temos a lei paulista, a lei estadual, mas a nossa é anterior. E uma outra lei do senhor também trata da questão da conscientização, né, contra a violência contra a mulher, que é a que obriga a exibição de vídeos educativos a respeito de prevenção a essa violência contra a mulher em todas as salas e sessões de cinema do município, né? Exato. Eu tenho duas leis nesse sentido. Uma nos cinemas. Até preciso verificar, porque essa lei está em vigor, eu preciso verificar se ela está sendo cumprida. Já falei para a minha assessoria, mandar essa lei via PDF para a doutora Heloísa Gaspar Martins Tavares e o doutor João Santa Terra Júnior, que são os dois promotores que atuam na vara da violência contra a mulher e são muito atuantes. E por que eu citei os dois? Porque essa outra que fala da exibição dos mesmos vídeos preventivos, vídeos de alerta, nos eventos de Rio Preto, essa lei ela entrou em vigor no final do ano passado e vigorava até pouco tempo. Tanto é que no Carnaval, a doutora Heloísa e o doutor João Santa Terra chamaram os organizadores do UBA para exigir o cumprimento dessa lei. Eu até os cumprimentei por isso. E, para nossa surpresa, logo depois, o prefeito entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Não deu para entender, porque a gente acha essa lei, modéstia à parte, uma lei muito boa, tanto é que foi elogiada por eles. É uma lei que não onera o município, não invade a esfera de competência do município. Não deu para entender, mas o prefeito, atual prefeito, entrou com essa ADIM, conseguiu uma liminar. Então, essa lei está suspensa. A gente espera que, no julgamento do mérito, ela seja mantida e continue a vigorar. E é importante conscientizar, porque, inclusive, recentemente, tipificou-se um novo crime, que é o feminicídio, né? E as pessoas têm que entender, que os jovens, principalmente, né? Sem dúvida nenhuma. Você sabe, muitos dos que estão nos ouvindo sabem, mas alguns talvez não tenham conhecimento. Eu leciono em 2 faculdades de Direito aqui em Rio Preto, na Unip, desde 99, portanto 26 anos, e na Unirp, onde eu comecei mais recentemente, 2016, 2017. E a gente viu muita mudança. Eu sempre falei para os alunos, gente, o legislador não é visionário. O legislador se baseia em fatos. À medida que os fatos vão acontecendo e começam a incomodar, o legislador cria uma norma em cima daquilo. E o feminicídio é uma grande demonstração disso. Era um homicídio, depois passou o homicídio qualificado, porque exigia uma reprimenda maior, e isso não foi suficiente. Apesar de todas as medidas que a gente vem adotando, o feminicídio continuou crescendo. E aí, então, em outubro do ano passado, ele se tornou um tipo penal autônomo, com uma pena bem maior que a do homicídio, inclusive pena maior que a do homicídio qualificado. Então, é um problema crescente, sério, e nós não podemos nos descuidar em relação a ele. Além de todas essas questões relacionadas à mulher, à segurança pública, o senhor também trata muito na questão da saúde, né? O senhor é autor de uma lei que estabelece que o laudo médico, que atesta que o diabetes tipo 1, né, tenha prazo de validade indeterminado. Isso foi uma demanda que chegou até o senhor? Pessoas que precisavam desse laudo constantemente vieram pedir essa mudança? Foi um médico, amigo. Eu trabalho, até uma vez uma pessoa chegou para mim, ela vê a diversidade de assuntos abordados na minha produção, né? E falou assim, poxa, você sabe de tudo um pouco. Eu falei, não, eu tenho a humildade de ouvir quem sabe. Então, eu ouço as pessoas a respeito de cada assunto. E aqui foi o doutor Flávio Pirozzi, um médico, amigo, endocrinologista, que me trouxe a ideia. E quando ele falou, na hora, eu falei, pô, faz total sentido. É uma doença que não tem cura e o laudo tem prazo de validade, a pessoa tem que ficar renovando. Se, porventura, tivesse cura, normal. Tipo, apresentou um laudo depois de um tempo, peraí, vamos ver se ainda tem a doença. Mas a gente sabe que é uma doença incurável, pelo menos para os dias atuais, para o estágio atual da medicina. Então não faz sentido, por isso nós apresentamos esse projeto
aprovamos, ele foi vetado, no final do ano nós derrubamos o veto e nesse até agora, pelo que a gente tem notícia, o prefeito não mexeu. Espero, em nome dessas pessoas, em nome desses doentes, que não ingresse com ação de inconstitucionalidade. Outras leis, né, também de autoria do senhor, são mais em questão de segurança. Né? Nas casas noturnas, a questão da sinalização das saídas de emergência, isso era uma questão em alguns lugares aqui em Rio Preto? Isso foi um frequentador, só que você pediu para não revelar o nome, eu respeito muito. Eu sei, quando a pessoa me traz, eu falo, posso divulgar que foi uma ideia sua? Por que eu pergunto isso? Porque eu não quero trazer para mim o bônus da conquista da lei. Então, é por uma questão de humildade. Por isso, eu fiz questão de divulgar o Dr. Flávio Pirozzi. Mas esse não, esse pediu para não aparecer, eu respeito. Mas ele observou, e nós tivemos um caso, não tão recente, mas não tão velho, que foi aquela mortandade em massa numa casa noturna, Kiss, né, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Diante de um começo de fogo, todo mundo saiu, o pessoal entrou em desespero. Claro que ali foram outros fatores que contribuíram, mas a falta de uma sinalização clara sobre a saída. E esse munícipe me falou isso, falou, olha, eu... é um homem solteiro, idade mediana, meia idade, então ele vai. Ele falou, a gente chega lá, não tem aquela saída com luminoso e mais, a porta é pintada na mesma cor da parede da casa. Então, se alguém precisar sair às pressas, vai ficar procurando. E aí pode acontecer uma tragédia. Então, eu falei, poxa, você tem total razão. Eu apresentei esse projeto, nós conseguimos aprová-lo. Hoje é lei em Rio Preto. Toda saída de emergência tem que estar sinalizada com luminoso e, de preferência, com pintada em cor diferente da parede da casa, das paredes da casa. E uma outra, também tratando em questão de segurança, é uma que trata da exigência de atestado de antecedentes criminais para admissão em instituições públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes. Exato. Esse projeto enfrentou um pouco de resistência na casa. De cara, falaram que eu estava perpetuando a punição de infratores. Não estou perpetuando a punição. A pena, a gente sabe que ela não é perpétua. Agora, alguns efeitos, sim, é uma medida preventiva. Então, a gente sabe que muitas casas, muitos projetos sociais contratam pessoas. E, às vezes, essa pessoa, ela tem um passado, não que ela tenha que pagar para o resto da vida por aquilo que ela fez, mas a gente tomar medida preventiva, impedir que ela se afaste de jovens, pessoas que são mais vulneráveis, mais facilmente influenciadas, eu acho isso muito salutar. Então, eu apresentei esse projeto, apesar da resistência, eu consegui convencer a casa com esses mesmos argumentos aqui e nós aprovamos, ele virou lei. É uma medida protetiva, preventiva em relação aos nossos jovens, às nossas crianças. E tem uma lei do senhor que está suspensa por liminar atualmente, né? Que obriga a mesma divulgação de vídeos como da prevenção da violência contra a mulher, na questão dos vídeos antidrogas nas aberturas de shows e eventos da cidade, né? Verdade. É uma coisa inconcebível, né? Suspender uma lei dessa, porque os maiores usuários de droga são aquelas pessoas que estão ali. Talvez possa parecer algo infantil. Tipo, você vai falar, isso vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Para alguns, talvez até para a maioria. Mas para aqueles poucos que às vezes estão numa fase inicial, ou para aqueles poucos que já estão se questionando, porque eu já convivi como delegado de polícia com muita gente que chega num ponto, ela começa a se questionar, ela começa a ver que está na hora dela mudar de vida. Então, essas mensagens, e a mensagem, gente, é bom que fique bem claro, as mensagens têm que ser diárias na cabeça do destinatário. Eu converso muito com o pessoal de marketing e eles falam assim, por que Coca-Cola e McDonald's fazem propaganda até hoje? Porque é a marca entrando na cabeça diariamente. São duas marcas conhecidas que, em princípio, a gente diria, não precisam mais de propaganda, mas se não fizerem propaganda, podem cair no esquecimento. Então, todo mundo sabe que droga faz mal, mas é importante estar martelando. Então, nesses shows, onde os frequentadores são pessoas mais propensas a esse tipo de uso, ao consumo dessas substâncias, é muito importante que tenha esse alerta. Mas, infelizmente, né, essa aí acho que está suspensa também. Está suspensa por liminar. Inconcebível. Paciência. E agora nós vamos entrar um pouquinho no trabalho desse ano, né? Alguns projetos que o senhor já protocolou, que estão tramitando aqui na casa, né?
Entre eles, tem um que proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam expressão de apologia ou incitação ao crime organizado, ao uso de drogas. Né? Exato. Isso já é um crime, a incitação a isso, A incitação ao crime, por si só, é crime, tá? Mas está no artigo 286 do Código Penal. Mas quando você incita a pessoa a praticar um crime específico, quando é alguma coisa genérica, não. Eu quero deixar bem claro, isso que eu estou fazendo, que eu estou propondo, não é censura. Eu sou um democrata, mas eu digo assim, a gente não pode confundir liberdade com anarquia. A liberdade, a democracia, é você, claro, poder exercer os seus direitos, mas tudo tem limite. Então, o direito de expressão não é um direito ilimitado, que é outra coisa que eu falo para os alunos em sala de aula. O mesmo artigo 5º da Constituição, que garante o direito à manifestação, ele garante o direito à imagem. Eu não posso fazer uso do meu direito de me manifestar para atingir a sua honra, a sua imagem. Eu vou responder civil e criminalmente por isso. Em relação à incitação ao crime, é a mesma coisa. Não é censura, mas eu acho que a gente vê algumas letras hoje em dia que estimulam a violência, que estimulam práticas criminosas, e isso é muito ruim. Então, eu apresentei esse projeto para proibir esse tipo de música, música com esse tipo de conteúdo em shows aí para os menores de idade. E também nessa onda de prevenção, né, de crianças e adolescentes, o senhor também está tramitando um projeto que institui a Semana Municipal de Prevenção ao Alcoolismo entre Crianças e Adolescentes. É algo que tem sido visto muito, doutor? Problema muito sério, muito crescente. O álcool, e olha que eu gosto da minha cervejinha, gosto do meu vinho, então eu fico muito à vontade para falar do álcool. Não sou aquele radical, eu gosto, mas tudo tem limite. A gente tem que aprender, saber usar. O álcool, queira ou não, é uma droga lícita, mas é uma droga. E eu, como delegado de polícia, eu tive a oportunidade de ver o álcool causa inúmeros problemas, mais do que muitas drogas ilícitas. O álcool é um problema no trânsito, mata demais. O álcool é um problema na violência doméstica. Muitos maridos, ele é um santo, ele é um anjo, mas quando bebe, vira o capeta. Sabe aquela coisa? Então, a gente tem que tomar cuidado para que os nossos jovens não cheguem naquele ponto, não vou dizer que não tenha retorno mais, mas que fica muito difícil retornar. Por isso, eu trabalho muito com isso, trabalho com palestras em escolas, palestras em projetos, onde as pessoas vão, chamam, eu vou para ajudar. E eu apresentei esse projeto também, que eu acho que é uma ferramenta a mais nessa luta de conscientização para impedir que as nossas crianças, os nossos adolescentes ingressem, se tornem aqueles consumidores vorazes, chegar num ponto de se tornarem dependentes da bebida. Até porque existem estudos que falam até do celular, né? Que antes dos 16, 18 anos, o nosso cérebro não tem mecanismos de defesa, né? Exatamente. Para proteger. Somos mais vulneráveis, né? Então, você é mais influenciável. Você não tem aquele filtro para, tipo assim, não, essa informação eu não posso deixar chegar, ela vai chegando. E um outro projeto do senhor que também está tramitando trata de práticas relacionadas ao meio ambiente, governança e sociedade, né? Que é o projeto que dispõe sobre a criação da política municipal de incentivo à implantação de práticas de ESG no município. Exato. Isso é algo que já tem muita adesão nos grandes centros, e Rio Preto caminha nesse sentido. Rio Preto é uma cidade de 500 mil de habitantes, deve nos próximos dias aprovar o projeto de PPP, um projeto talvez desnecessário, porque nós já temos lei federal nesse sentido, mas é um projeto que vai dar, se aprovado aqui, eu creio que será, vai dar mais segurança para os investidores, para as empresas de fora. Então, Rio Preto é uma cidade, é uma capital regional, está crescendo muito e tem que seguir essa tendência de um crescimento sustentável, um crescimento equilibrado, uma forma de você pautar a empresa por práticas cidadãs. E esse projeto valoriza as empresas que têm esse foco. E tratando agora de conquistas junto ao Executivo ou de assuntos que têm sido debatidos, o senhor é muito assíduo na discussão do terceiro Conselho Tutelar aqui em Rio Preto. Nossa Senhora, é uma luta antiga. Começou, não lembro se foi no governo passado ou retrasado. Vejam, como eu já falei, Rio Preto tem 501 mil habitantes. Tem 2 conselhos tutelares. O CONANDA, que é o Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente,
tem uma portaria que diz que o ideal é um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Portanto, Rio Preto já deveria estar com 5 conselhos tutelares, tem só 2. Então, quando eu comecei essa luta, algumas pessoas me falaram, não, vamos lutar já pelos 4. Na época não tinha saído esse último censo que colocava Rio Preto com 501 mil habitantes. Tinha lá 460, 400. Vamos lutar pelos 4. Falei, gente, vamos lutar por um, vamos galgar degrau por degrau. E agora as discussões estão bem avançadas. Hoje, Rio Preto não comporta mais apenas 4, já comporta 5. E nós estamos muito próximos, mas muito próximos mesmo, de conquistar o 3º Conselho Tutelar. Eu tenho dialogado com conselheiros. Teve uma reunião do prefeito com alguns vereadores, eu estava em São Paulo, mas a minha assessoria participou. E as conversas estão muito adiantadas. Rio Preto precisa, e já vou falar aqui, não só na condição de presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, como delegado de polícia, como cidadão, como vereador. Concluindo essa conquista aí, ela se concretizando, a gente já inicia a luta pelo 4º Conselho Tutelar. Uma outra discussão que foi muito assídua aqui foi a questão da alteração dos horários de entrada e saída das escolas municipais e das creches. Exato. A entrada era às 7 horas, o governo passado mudou para 7h20. Eu era da base, mas eu critiquei muito, porque eu sempre fui muito independente. E foram muitas reclamações. Muitas pessoas se viram prejudicadas no seu trabalho, porque, além de retardar a entrada dos filhos, retardou também a abertura da escola. Porque se retardasse para 7h20, o início das aulas, mas pode deixar aqui 5 para 7, 10 para 7, como deixava antes, menos mal, seria um problema também, a gente ia lutar para não ter essa perda de 20 minutos, mas menos mal. O problema é que o portão não abria. Aí a pessoa não tinha com quem deixar o filho. Teve mãe que deixou o filho pequeno com outro pai, com outra mãe, porque tinha que ir para o seu emprego. Pessoas começaram a chegar atrasadas, isso foi um transtorno. E essa administração trouxe de volta para as 7 horas. Eu elogiei da tribuna. O pessoal fala que eu sou oposição porque eu não beijo a mão, sabe? Eu não fico pedindo amém, não fico bajulando. Eu falei, eu não sou subserviente, eu sou independente. Mas quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Eu fiz questão de elogiar. Era uma luta. Na época eu fui em porta de escola, gravei vídeo, protocolei documento pedindo. E fizemos aquele trabalho de bastidor, conversamos com os secretários. Por que isso? Tem que voltar atrás. E acabou dando resultado. E essa conquista eu quero fazer justiça, eu quero dividir com outros vereadores também. Não vou citar nome para não cometer injustiça, às vezes a gente deixa algum de fora, mas teve mais gente que lutou. Essa não foi uma luta isolada minha, mais gente lutou. E eu acho que a somatória de forças fez com que a prefeitura voltasse atrás. E os vereadores, eles trabalham tanto para conquistas para a cidade, às vezes até para a região, como é a questão da 3ª faixa da Washington Luiz, e também conquistas mais pontuais, necessidades de bairros mesmo, de regiões mais específicas, como, por exemplo, a faixa elevada para a travessia de pedestres que vocês conseguiram ali no Trídico, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho, tanto macro quanto micro. Vamos lá, vamos começar pelo micro. Essa faixa de pedestres ali no Trídico, na Avenida Alfredo de Oliveira, é uma avenida muito movimentada, larga, e as pessoas tinham muita dificuldade, principalmente por se tratar de uma avenida muito larga, de grande movimento, numa velocidade, de certa forma, elevada. Eu comecei essa luta no ano passado, foi até uma coisa que me chamou a atenção, porque foi em agosto do ano passado que uma munícipe me procurou, eu fui lá. Aí teve gente que viu um vídeo e falou, comentou, candidato político, só aparece época de eleição, aquelas coisas. Bom, só que ali, como são 2 faixas largas, para você fazer a lombofaixa ou faixa elevada, você tinha que fazer, na época me explicaram na secretaria, uma calçadinha central, um canteiro central, que é o espaço de descanso. Então a pessoa faz a travessia de uma via, para ali um cadeirante, por exemplo, e depois prossegue. Então envolvia 2 secretarias, Trânsito e Serviços Gerais. Aí, na época, Trânsito me explicou isso, eu fui no Serviços Gerais falou, nós vamos fazer. Começaram a fazer. Eu já tinha sido reeleito vereador, mas mesmo assim eu fiquei em cima, fui lá, gravei outro vídeo, acompanhando. Só que eles colocaram as sarjetinhas para fazer essa calçadinha e pararam. Então, esse ano, assim que entrou essa nova administração, eu fui na secretaria. Até teve um vereador que veio me contar que pegou o secretário, e eu fui cumprimentar o secretário. Cheguei, pôs o secretário no carro para dar umas voltas lá pela região norte, para mostrar algumas demandas. E quando foi falar daquilo, ele falou, essa é o Pupo, foi o primeiro. Começou o governo, ele me visitou para pedir. Então, já, essa é do Pupo. Ele falou, não, tá certo. Então, achei legal, né?
Fui, conversei com o secretário, ele falou, mas envolve os serviços gerais. Eu falei, estou sabendo. Fui lá, conversei com o secretário dos serviços gerais. Então, tanto o secretário Pinha quanto o secretário Dr. José Heitor. E ambos foram muito solícitos. E a somatória de forças trouxe o resultado positivo. A Secretaria de Serviços Gerais fez a parte dela, a calçadinha central, o trânsito foi lá e fez a parte dela, que foi o quê? A lombofaixa dos dois lados. Então, uma conquista muito importante. E antes da gente entrar no macro, uma outra que você não tocou no assunto, uns picolés que existiam ali na avenida, na Vicinal de Talhado. Ali, muita gente saía das chácaras e passava por cima do canteiro central para não fazer o retorno, que era meio longe, passava por cima do canteiro central para ganhar a pista do outro lado. E a prefeitura, então, na época, colocou uns picolés de mais de 1 metro de altura, de concreto, grandes, e aquilo ali atrapalhava muito. Aí nós conseguimos, com o governo passado, primeiro que fosse feito o retorno ali, fosse feita uma abertura, isso facilitou demais, deu mais segurança. Só que a prefeitura, quando fez esse retorno, pegou aqueles picolés, amontoou no canteiro central, então aquilo ficou como se fosse uma paredinha atrapalhando a visão dos usuários. Aí uma nova luta começou, que era para tirar aqueles picolés de lá. E eu não consegui no governo passado. Nesse governo, levei o problema para o doutor José Heitor. Nem eu sabia que eram tantos picolés, porque a gente passava, eram 130 picolés. Mas ele mandou caminhões, mandou guindaste e tal, e foram todos removidos. Então, são coisas que a gente vai fazendo também, buscando a segurança para a população, no caso, a segurança no trânsito, né? No tocante ao macro, nós temos ali na Washington Luiz 2 lutas importantes, uma está diretamente atrelada à outra. Uma delas é a terceira faixa, e seria indelicado de minha parte dizer é uma conquista minha, não. Vários vereadores lutaram, mas não foi só isso. Deputados lutaram e o ex-prefeito Edinho Araújo sou testemunha disso, tanto que ele lutou para que essa terceira faixa da Washington Luiz saía. Eu fui ao Palácio mais de uma vez levar essa demanda, conversei lá no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. E não era novidade para ninguém. Quando eu chegava, eu falava, não, nós sabemos, nós estamos tratando disso e tal. E agora está saindo. Só que, atrelada a ela, tem uma outra conquista, essa eu vou chamar para mim. Conquista não, essa é uma luta, não é uma conquista ainda. Tem a Avenida da Luz, que liga ali o Alto Rio Preto com o Jardim Maracanã, a Avenida do Leão, passa ali em frente à ACD, à RCD. E o pessoal lá reivindica um pontilhão ligando os dois bairros, por quê? Porque evita que a pessoa desça até a Badibacite. A Badibacite, em determinados horários, ela está extremamente congestionada, quem quer passar da Badibacite para JK, que é a continuação. Então, fazendo essa ligação, alivia muito. Na época, eu vim, trouxe a reivindicação, o Israel Sestari, extremamente técnico, falou, Renato, é viável, mas vai dar muito trabalho, porque tem que abaixar ali, o barranco não é autossuficiente para fazer viaduto, tem que fazer o rebaixamento. Tudo bem, a gente vê isso em tantos lugares, né? E agora a coisa está andando e nós estamos pedindo, junto ao governo do estado, para que inclua nas obras de construção da terceira faixa da Washington Luiz, esse viaduto. Já vai ser feito um na Avenida Antônio de Godoy, ligando Redentora com Nova Redentora, conquista do prefeito Edinho Araújo. E nós estamos pedindo para fazer esse lá em cima, na Avenida da Luz, ligando, então, o Jardim Alto Rio Preto com o Jardim Maracanã. Nós tivemos também alguns projetos polêmicos, né, que causaram algumas discussões aqui, como o projeto que flexibilizava a lei do nepotismo, né? E o projeto que altera o Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais de deliberativo para apenas consultivo. E o senhor também se posicionou em relação a esses projetos. Sem dúvida nenhuma. Primeiro veio esse da cultura, transformando esse conselho, que é deliberativo, em consultivo, além de enfraquecer o conselho, que eu acho que é um desprestígio para a classe artística, também prejudicava o município, porque o município ia perder recursos que recebe do governo federal. Então, eu e mais alguns vereadores, além da classe artística, prontamente reagimos. E aí que eu falo a importância de você ser independente, de você não ser um político beijamão que diz amém para tudo. Nós prontamente reagimos e o prefeito voltou atrás. Acho que foi uma grande conquista nossa. Logo depois, veio esse que mexia na lei antinepotismo. Até me chamou a atenção, porque eu estava em viagem de férias com a minha esposa, eu estava fora do país até, e quando eu vi aquilo, teve um dia, eu falei assim, pega o celular aí, vamos gravar um vídeo. Não, você está de férias, tá falando. Então, me bate uma foto minha. Daí ela bateu a foto e eu escrevi embaixo, que eu achava um absurdo aquilo, um retrocesso muito grande. Na lei anti-nepotismo é uma conquista,
E aqui em Rio Preto ele queria mexer, não sei se tinha endereço certo, algumas pessoas dizem que sim, mas eu não quero ser leviano. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser mera suposição, né? Não interessa, mas acho que seria um retrocesso. Então eu fiz uma postagem criticando, disse que era uma crítica construtiva, não digo, não sou oposição e mesmo que fosse, eu não vou contra apenas pelo fato de ir contra. Aquilo que é bom tem o meu apoio, aquilo que não é, eu vou combater mesmo. E eu combati isso aí. E ele voltou atrás. Assim como também, logo depois, foi uma sequência, logo depois saiu uma portaria do secretário de Saúde. Essa portaria eu acho que era dirigida para a doutora Merabi Muniz, médica, todo mundo conhece, presidente do Sindicato dos Médicos, que era aliada do prefeito eleito e depois virou desafeta, e começou a dar umas incertas de algumas unidades aí, mostrando algumas coisas que desagradaram a administração, e o secretário baixou a portaria dizendo que, para fins de fiscalização, ninguém poderia entrar em nenhuma unidade de saúde sem prévia autorização dele. Aí eu até ironizei, eu fui na tribuna e falei, isso é um absurdo, né? É absurdo. Nós, como fiscais da lei, jamais podemos nos sujeitar a isso. Ainda fiz um paralelo com a minha atividade policial. Falei, seria a mesma coisa que a polícia, para cumprir um mandado de busca numa residência, está lá com a ordem judicial, ela tem que ligar para o proprietário e pedir autorização. Falei, olha, eu posso ir? Eu falei, eu me recuso. É tão absurda essa portaria que foi revogada, o secretário voltou atrás. Então, eu acho que esse é o nosso papel também, a gente buscar junto ao Executivo melhorias para o município, como essas que eu citei, da vicinal de talhado, da lombofaixa no trídico, mas também mostrar os equívocos. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ser bajulado, mas eu acho que é o meu dever mostrar os equívocos. Está errado? Olha, a gente tem que combater para evitar que o problema se agrave, e é isso que a gente tem feito. Um outro assunto que já há alguns anos é pauta aqui na Câmara, e o senhor, desde o início, vem sempre nas discussões relacionadas a isso, é a questão do transporte por aplicativos, né? E, recentemente, foi aprovada uma lei que cria os pontos de embarque e desembarque para carro de aplicativo, que era uma solicitação há algum tempo deles. Essa foi uma grande conquista, nós começamos muito bem o ano. Eu participei lá atrás da lei que regulamentou a atividade de motoristas por aplicativo. Na época eu era presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Segurança da Câmara. E tinha uma resistência muito grande de taxistas e mototaxistas. Até entendo o lado deles, porque tudo que muda gera receio, aquela coisa, elas vão perder uma fatia de mercado e tal. Eu me lembro que teve uma audiência pública aqui na Câmara, eu presidi, nós tivemos que distribuir senha. E no dia de votar o projeto, nós temos um tempinho ainda, dá para contar essa passagem? Não. Foi uma passagem até que marcou para mim. No dia de votar o projeto, quando eu cheguei da delegacia para a sessão, a rua aqui da frente estava interditada, aquele monte de gente lá, e a PM não queria que eu entrasse, porque ela achou que seria perigoso para mim. O pessoal acho que tinha demonstrado alguma insatisfação em relação à minha posição favorável, né? Eu falei, não, eu vou entrar sim. Eles fizeram um cordão de isolamento, eu passei com o meu carro no meio da população, entrei, parei na garagem, em vez de vir para o plenário, eu fui para o portão. Eu pedi para abrir, não, doutor, não podemos, por favor, abra o portão. Abriram o portão e estava lá, eu cito o nome, porque é o André Cabelo, que na época era o presidente do Sindicato dos Taxistas, está com o megafone, falando, tal. E eu peguei e fui andando no meio da população em direção ao André Cabelo. O doutor Pupo chegou aí, vai falar. E eu lá. A hora que eu passei, alguém gritou, vagabundo! E eu continuei. Cheguei lá, peguei o megafone e falei, olhando no olho da população, que eu era a favor, sim, da regulamentação, apesar deles serem contrários, eu estava ali para dizer que eu era a favor, que o assunto foi debatido, não havia unanimidade, mas eu me convenci da importância, eu era a favor e ia votar a favor. Eu achei que não fossem deixar eu terminar a minha fala. Mas, para minha surpresa, houve um silêncio, o pessoal respeitou por causa da sinceridade, por causa da transparência. Acabei de falar, quando eu estava voltando para a Câmara para participar da sessão, alguém bateu no meu ombro, deu uma batida assim. A gente que é policial já vira meio ressabiado, já preparado para vir um soco, alguma coisa. Na hora que eu virei, o cara falou assim, você está de parabéns, viu? Fui eu que chamei de vagabundo, mas você não é vagabundo não, você é muito homem. Então, achei legal isso, sabe? Quer dizer, ele havia me xingado na hora que eu passei pela primeira vez, e na volta ele quis dizer, olha, por quê? Apesar dele não concordar com a minha posição, ele respeitava, porque não houve falsidade, houve muita transparência. Então, eu tenho uma história antiga com eles, embora não seja usuário. Fique bem claro, então não estou legislando em causa própria.
mas eu acho justo. E eles me procuraram, o Carlão do Uber, é uma pessoa que tem me procurado com mais frequência, que eles queriam esses pontos para embarque e desembarque. E a Secretaria de Trânsito aqui de Rio Preto era muito resistente nesse sentido. Falava, eu não posso usar um espaço público para um transporte privado. Eu falei, não é para o transporte, é para o usuário é munícipe. Então, quando eu viajava, eu via alguma foto em algum aeroporto, em alguma estação rodoviária, eu batia a foto e mandava para ele. E pedi o mesmo para eles. Falei, vamos me mandando foto de locais onde tem isso. Tá? E nós fomos, mas não teve jeito. Na virada do ano, nós conseguimos aprovar. Essa é a minha lei. Na verdade, não é uma lei que apenas alterava a legislação já existente, a lei que regulamentou a atividade deles, e criando esses locais de embarque e desembarque. Só que eu não me limitei a isso. Assim que nós aprovamos a nossa lei, eu fui até o secretário, Major Pinha, do Trânsito, pedir que respeitasse a lei. Ele falou, Renato, não depende de mim, tem que conversar com a Procuradoria-Geral do município. Então, eu fui até o Dr. Fred, conversei com ele, e ele foi muito sensível. Falou, olha, tecnicamente, talvez a gente tenha que questionar, mas vou levar para o prefeito também uma posição política. E aí, então, eu fui até o Dinho Alamar, secretário de governo. Então, foi um trabalho legal, porque envolveu várias secretarias. Dinho, veja a questão política disso, o tanto que essa lei é importante. E, enfim, o prefeito acatou, e aqui eu quero cumprimentá-lo, acatou a nossa sugestão, sancionou a lei e hoje é lei. Então, hoje nós temos em Rio Preto locais de embarque e desembarque para os motoristas de aplicativo e para os usuários desse tipo de transporte. E algumas demandas que seguem em andamento, alguns já de algum tempo que o senhor vem batalhando, como o passe livre para os atiradores do tiro de guerra, né? Isso é uma luta antiga. Até quando o prefeito ganhou com aquele discurso da tarifa zero, eu ironizei da tribuna. Eu falei, nossa, que bom, porque eu luto há tantos anos pelo passe livre para os atiradores, agora todo mundo vai andar de graça, né? Só que nós já temos aí alguns meses, falava para esperar os 100 dias, já passaram os 100 dias e até agora nada. Então eu continuo lutando, porque acho que os atiradores, eles representam uma parcela ínfima, perto do total de usuários em Rio Preto. São 100 atiradores, desses 100 atiradores, talvez 20%, 40% no máximo façam uso do transporte coletivo, que dobre esse número caso eles consigam a gratuidade do transporte. Tá? De 20, 40 vai para 40, 80 no máximo. O que isso representa? Uma quantia insignificante, só que para eles representa muito, porque muitos atiradores vêm, Rio Preto hoje é uma cidade grande já, então muitos atiradores vêm de alguns bairros longínquos, e pegar o ônibus todo dia fica pesado para eles, né? Não dá para vir caminhando, nem de bicicleta, então fica pesado, apesar da gente ter bastante ciclovia em Rio Preto, e eu lutei muito por isso também, mas eles têm que pegar ônibus, isso fica pesado para eles, e para as empresas de ônibus não. Além de que eu acho que representa uma segurança para as empresas, representa uma segurança para os usuários, um atirador fardado dentro do ônibus ali. Mas a gente ainda não tem nenhuma devolutiva convincente nesse sentido, por isso a luta continua. Tenho intermediado algumas reuniões, vamos ver se a gente consegue uma boa notícia em breve. Uma outra bandeira que o senhor tem levantado, o senhor tem defendido, é a questão de um ônibus coletor de sangue na cidade. Isso, assim que foi criada a região metropolitana, eu e o vereador Pedro Roberto fomos até o Palácio dos Bandeirantes, nós conversávamos com vereadores de outros municípios, e a ideia foi aprovada numa reunião aqui. Um ônibus falou, olha, para facilitar, para viabilizar, porque se cada um pedir o seu, vamos pedir um para todos os 37 municípios, e houve um consenso. Então, como Rio Preto era a cidade maior, é a maior cidade da região metropolitana, eu e o Pedro Roberto fomos até São Paulo e fizemos o pedido. Mas, na ocasião, esbarrou numa questão burocrática. Um ônibus para atender 37 municípios. A região metropolitana não tinha um fundo próprio para manter esse ônibus. Quem vai manter? A Prefeitura de Rio Preto, que é a que tem maior recursos, maior arrecadação. Não, será que não dá improbidade administrativa a Rio Preto manter um ônibus, um motorista, tudo, para servir outros municípios? É dinheiro do município rio-pretense atendendo outros municípios. Então, esbarrou nessa questão burocrática. Agora, eu retomei a discussão, tenho entrado em conversas com o pessoal do Hemocentro.
os bancos de sangue precisam ser aumentados e eles têm a convicção, e eu também tenho, de que o coletor indo até o doador é muito mais fácil do que esperar que o doador venha até o banco de sangue. Então, a gente está pleiteando aí, eu tive uma reunião com o doutor Eleusis Paiva na Secretaria de Saúde em São Paulo, levei esse pleito a ele e a gente está aguardando. A gente sabe que esse tipo de coisa não se resolve do dia para a noite, mas nós vamos lutar aí até conseguir. E tem uma outra questão também que o senhor vem batalhando há algum tempo, que é a duplicação da estrada municipal que vai da Avenida Alfredo Folchini até o condomínio Cortina d'Ampezzo. Sim, ali, logo depois do Cortina d'Ampezzo, foram surgindo outros condomínios, né? E ali tem Fraternidade 1 e 2, enfim, tem vários condomínios já consolidados, tem alguns empreendimentos já aprovados, então a população ali vai crescer muito. E hoje o trânsito ali já fica apertado, fica muito difícil e a gente está buscando o quê? O alargamento daquela avenida. Existe um desnível de um lado e um barranco muito grande, a prefeitura está esbarrando também numa questão de desapropriação de terra da Fazenda Palmeiras, que é uma fazenda grande ali perto, mas a gente sabe que é possível. Eu não me limito a buscar coisas simples, coisas complexas também fazem parte dos meus desafios. Então, por mais complexo que seja, a gente está lutando porque a gente sabe da importância dessa obra, não só para o pessoal daquela região, mas para todos. Por exemplo, ali nós temos o Vila Conte. Em dia de evento no Vila Conte, o trânsito ali fica congestionado e então precisa com urgência desse alargamento. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer ao senhor pela presença e deixar o espaço para o senhor falar com a população, convidar a visitar o gabinete, a conhecer o trabalho do senhor. Exato, eu quero dizer a vocês, a maioria já me conhece, são 13 anos à disposição, e dizer que o meu trabalho continua. É gostoso, esses dias mesmo eu estava na rua, na Gaúcha, era um domingo, eu fui buscar o almoço, e quando eu desci, um senhor veio, me cumprimentou, começou a me elogiar. Oh, que bom. Aí ele se despediu, veio um outro, começou a elogiar. Aí, a hora que chegou meu almoço, eu ia saindo, uma mulher me parou. Ela falou, desculpa me intrometer, o senhor é político? Eu exerço o mandato político, não vou dizer eu sou político, eu sou um cidadão, eu exerço o mandato político, expliquei. Ela falou, olha, eu queria cumprimentá-lo, eu não sou daqui, eu sou de Brasília. E a gente não está acostumado a ver um político ser tão bem tratado na rua assim, não, né? Eu vi aqui o carinho que as pessoas têm pelo senhor. Então, isso é gostoso, né? Então, eu queria dizer para você que está me assistindo, é assim que eu trabalho para a população, independentemente de voto, vai trazer voto, não vai trazer voto. Eu quero realizar. Eu entrei na política para realizar. Então, estou aqui para servir. Se você tiver alguma ideia, traga até mim. Se for viável, a gente vai abraçar, vai lutar junto. Se eu achar que não é viável, eu vou ser muito sincero com você. Tá? Então, mande e-mail, entre em contato com o gabinete, 3214-7758 ou 7759, esses dois são o número do meu gabinete, conversa com o meu pessoal, marca, se quiser falar, mas eu queria conversar pessoalmente com ele, marca, eu tenho uma agenda apertada por causa da delegacia, por causa das faculdades, mas estou sempre à disposição, quero trabalhar para Rio Preto. Muito obrigada, vereador. E hoje você acompanhou Questão de Ordem com o vereador Renato Pupo, do Avante. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Fique sabendo tudo o que acontece aqui na Câmara em nosso site, o www.riopreto.sp.leg.br, e nos acompanhe também nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.